Oi, amadas, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que você esteja bem, em nome de Jesus. Tudo de bom aí pra vocês. Um bom dia pra vocês aí, né? Vou aqui ler uma palavra pra vocês, pro seu coração. Tomando uma água aqui. Já tomei uma água, agora eu vou tomar um golinho de café aqui, conversando um pouco da palavra de Deus com você, tá? Espero não sujar minha blusa com café, porque eu já sou bem grandinha pra isso. Apesar que hoje de manhã eu fui tomar café, aí manchou, sujou um pouco aqui. Daqui a pouco nós vai sair, né? Vou resolver um negócio aí e tem que sair. Vou ler aqui aqui no livro de Mateus 26, 47, tá? Livro de Mateus 26, 47. Vamos lá? Vamos lá então. Jesus é preso. Estando ainda falando, eis que chegou Judas, um dos 12, com ele uma grande multidão, com espada e varapau, enviada pelo seu príncipes do sacerdote e pelos anciões do povo. O que o traía tinha-lhe dado um sinal, dizendo: quem eu beijar, este prende-lhe. E logo aproximou-se de Jesus e disse: eu te salvo, Rabi, e beijou. E Jesus, porém, disse: amigo, o que vieste? Então aproximou-se ele e lançou a mão em Jesus e o prendeu. Eis que os dos que estava com Jesus estendeu a mão e puxou a espada, e feriu o servo do sumo sacerdote, e cortou-lhe a orelha. Então Jesus disse: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançam na mão a espada morrerá. Eu pensava, tu não poderia, pensa tu que não poderia eu agora orar para o meu pai que ele não daria de mais de 12 legiões de anjos? Como pode se tu cumprir as escrituras que diz que assim convém que eu aconteça? Então disse Jesus à multidão: saíste com para que saltaste com espada e varapau, para que me aprende todo dia. Me assentavas junto de vós, ensinando no templo, e não me prendeste. Mas tu acontecerá que cumpriste a escritura, profeta. Então todos os discípulos deixaram e fugiram. Né, Flores? Aqui tá falando quando Jesus foi perto, né, de ser crucificado, né? Ali para se cumprir as escrituras, né? Ali as pessoas chegou ali até Jesus com varapau, com pedra, para atacar em Jesus, né? E quando aconteceu essas coisas, né? A Bíblia fala que os discípulos também deixou Jesus, né? Os discípulos deixou Jesus, né? Deixou Jesus sozinho. E Jesus disse para aquela multidão: quando eu ensinava no templo, vocês estavam ali comigo, né? Jesus disse, né? Então, mas aconteceu tudo aquilo que Jesus foi crucificado para que se cumprisse as escrituras, para que ele foi mesmo enviado por Deus para morrer na cruz por mim e por você, que somos pecadores. Ele morreu pelos nossos pecados, né? É engraçado que aqui está dizendo aqui, ó, em todos os seus discípulos deixaram.
E a Bíblia fala assim que os seus discípulos deixaram, né? E muitas das vezes, né? Nem todo mundo, né? Mas sempre acontece isso, né? De um dia pior, assim. Às vezes a gente tem um amigo, uma amiga, né? E a gente tá passando algo assim, um problema, uma dificuldade, e aquela amiga assim deixa a gente, né? Deixa a gente sozinho, os nossos amigos, assim, muitas das vezes a gente tem amigo e deixa a gente sozinho. E assim aconteceu com Jesus. Jesus ficou sozinho naquele vale, naquele processo, naquele deserto. Jesus esteve sozinho. Então não é diferente na nossa vida, né? Muitas poucas pessoas que ficam do nosso lado. Ou muitas vezes a gente fica até sozinho, né? A gente passa o deserto sozinho, né? E é assim mesmo na vida do ser humano, né? Muitas das vezes é isso que acontece na nossa vida, né? Mas Deus esteve sempre do lado de Jesus. E Deus não deixou Jesus sozinho. Então é a mesma coisa na minha e na sua vida. Deus está sempre do nosso lado, ainda que muitas das vezes a gente se sente sozinho, ainda que muitas das vezes nossos amigos, que a Bíblia diz que tem amigos que é mais chegado que irmão, e deixa a gente sozinho, no vale, no deserto, mas Deus, o nosso Pai, o Pai de Jesus, que esteve do lado de Jesus, está sempre do nosso lado, né? Nos guardando, nos livrando de todo mal. O nosso amigo na terra, ele não tem poder de nos guardar de todo mal, ele não tem poder. Né? Ele não tem poder, se vir uma pedra na nossa direção, ele tirar aquela pedra rápido e deixar cair. Não. Deus tem o poder, né? Deus tem o poder. E ele vem, a Bíblia diz que 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita e vós não será atingido. Então ele cuida da gente, né? O Efraim já acordou aqui, ó. Que agora tá de manhã, né, Efraim? Chefe, toma um pouquinho leite. Então, Flores. A sua mãe vai te dar leite, tá? Eu já vou dar leite pra você, Efraim. Peraí, tá? Então, a Bíblia fala assim que Jesus esteve sozinho, né? Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras do profeta, né? Então, tudo o que aconteceu foi que para cumprir as escrituras, né? Então, tudo estava escrito na palavra o que ia acontecer, né? E então todos os seus discípulos o deixaram e fugiu. Então a Bíblia fala assim que quando Jesus passou por aquele problema, aquele deserto, aquela dificuldade, todos deixaram os seus discípulos. Imagine agora, né? Você tem ali os irmãos da igreja que fica ali sempre quando você tá cultuando, tá falando a paz do Senhor para você, está ali sempre conversando com você, sempre tem aquela amiguinha que é mais chegada, sempre tem aquele amiguinho que é mais chegado, né, que você conversa, e aí na hora do pior ali te deixa, né, te deixa sozinho, né, como é que você vai ficar, né, você vai ficar triste, né, você vai falar, puxa vida, né, mas não se aconteceu na vida de Jó, né, a Bíblia fala assim que os irmãos, os amigos dele pensou que Jó tinha pecado, né, pensou que Jó tinha pecado contra Deus, né? Mas Jó não tinha, né? Foi permissão de Deus, aquela aprovação na vida de Jó, né? Então, o que aconteceu com Jesus, né? Jesus ele foi provado e Jesus passou aquele vale sem ter nenhum pecado. Então ele não teve nenhum pecado igual o ser humano. Muitas das vezes eu e você erramos, muitas das vezes eu e você pecamos, né? E deixa eu pegar o leite aqui do Efraim, e nós somos, na verdade, nós somos passivos de erro, né? Nós somos passivos de erro, nós pecamos todos os dias, né? Mas Jesus não teve nenhum pecado. Jesus não teve nenhum pecado, né? Ele foi Pai, foi Deus, né? E ele não teve nenhum pecado, né? Diferente do ser humano, né? Nós somos errantes, né? Igual eu falei, né? Somos pecadores, né? Mas ele não teve nenhum pecado, Flores. Ele passou por nós, né? Ele passou. Fora que na palavra tá dizendo que Judas, né? Vamos ver aqui direitinho. Aqui, ó. Estava ainda ele falando, eis que chegou Judas e os 12 e com ele grande multidão, com que a pasma vará pau, e vieram pelos seus príncipes sacerdotes, pelos seus anciões e povos,
que o traía, lhe dando-lhe um sinal, dizendo: quem beijar este é prender. Quem o beijar este prende. E logo se aproximou de Jesus e disse: Sauda, Rabi, beijou. E Jesus, porém, disse: amigo, né? A Bíblia fala que Judas tinha conversado com aqueles homens. Quem o beijar, né? Este é, né? Este que vocês deve prender, né? O sinal, né? E aí a Bíblia fala assim que Judas beijou Jesus, né? Ou no rosto, né? Beijou Jesus no rosto, né? Como sinal, né? Para aqueles homens lá, quando foram para prender Jesus, para saber quem era, né? Jesus. E Judas beijou. E Jesus, a Bíblia fala que ele é onipotente, onisciente, onipresente. Jesus já sabia que Judas ia o trair, ele já sabia quem era o traidor, entendeu? Ele já sabia. E a Bíblia fala que quando Judas beija o rosto de Jesus para o entregar para aqueles homens, Jesus olha para ele e fala assim: amigo, né? Difícil é eu e você passar por alguma coisa que alguém faz para nós, um amigo da gente, fazer trair a gente, assim, tipo, com palavras, entregar e mentir, se levantar, fazer algo assim sobre as nossas vidas e a gente continuar a ser aquela pessoa de antes. Jesus continuou sendo amigo de Judas, né? Jesus falou assim, amigo, né? Será que eu e você teria essa coragem que hoje que Jesus teve, essa coragem de chamar aquele homem que pecou contra ele de amigo? Será que eu e você estamos na palavra verdadeiramente de chamar alguém que se levantou, alguém que fez algo assim que nos entristeceu, sabe? De chamar de amigo, continuar sendo amigo de alguém que era nosso amigo e que fez algo que nos entristeceu? Jesus continuou, amada. Jesus continuou. Isso que eu falo. Jesus não tem pra ninguém. Jesus é mestre e é mestre mesmo. Espera que eu vou dar o leite ali pro Efraim. Eu já volto aqui conversar com você. Então, flores, ó, vou ler de novo aqui pra vocês verem. Olha só o que aconteceu. Estava ele ainda falando, eis que chegou Judas e os 12, e com ele uma grande multidão que expanda, varapau, enviada pelos seus príncipes sacerdotes, pelos seus anciões do povo. E o que traía lhe deu um sinal, dizendo que em beijar este é preso. E logo se aproximou Jesus e saúdou Rabi e beijou. E Jesus, porém, disse, amigo, viu? Jesus falou amigo para ele, né? Será que eu e você teríamos essa coragem de dizer para alguém que nos feriu, que nos machucou, que nos entristeceu, de chamar de amigo, continuar sendo a mesma pessoa de antes? Será que eu e você teria essa mesma confiança de acontecer isso daí comigo e com você, e nós teríamos essa mesma confiança de falar assim, amigo, amiga? Jesus fez isso, amigo. Jesus fez isso, amigo. Jesus fez isso, flor. Jesus fez isso. Jesus chamou aquele homem de amigo, né? Jesus nos surpreende aqui na palavra, né? Jesus nos surpreende aqui nessa palavra, nos dando uma lição de vida, uma lição de ânimo, uma injeção de ânimo na minha e na sua vida, né? Jesus vem nos surpreendendo com a palavra dele, dizendo para mim e para você que eu e você temos que chamar de amigo, chamar de amiga, né? Amigo, e o que vieste, então aproximou-se ele e lançava-se na mão, e Jesus e lançaram a mão ne Jesus e o prenderam. Então, Judas beijou o rosto de Jesus para entregar Jesus para aqueles homens, né? E aqueles homens sabiam quem era, porque Judas beijou o rosto dele. Ele chamou Judas de amigo e aqueles homens prenderam. E eis que os que estavam com Jesus estendeu a mão e puxou-lhe a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, né? A Bíblia fala que quando as pessoas foram ali pegar Jesus, prender Jesus,
Depois de tudo isso aconteceu, um dos sumos sacerdotes pega uma espada e fere a orelha de um daqueles homens. E eu acho que arranca um pedaço, né? E Jesus pega e fala de espada, né? Que nós não temos que lutar, né? Fazer de briga de espada, né? Brigar assim, sabe? Fazer a mesma coisa. Porque ele poderia enviar, o Pai Celeste poderia enviar uma legião de anjos para batalhar ao favor dele, mas ele não deixou para que se cumprisse as escrituras. Então estava já nas escrituras que ele ia morrer por nós, já estava designado já, né, que ele ia morrer por nós já, né? Então nós temos que ficar felizes, Flores, por esse Deus, por esse Jesus que morreu por nós, né? E ele morreu e ele foi ressuscitado, né? No terceiro dia ele ressuscitou. E ele trouxe a paz, trouxe a esperança, trouxe a fé para o meu e para o seu coração. Então vale a pena eu e você servir a ele. Vale a pena eu e você servir a ele. E aquele que se levantou contra a sua vida, ainda eu e você temos que dizer que é amigo. Ainda eu e você temos que dizer que é amiga. Cumprir as escrituras qual o Senhor nos deixou, que o Senhor nos deixou aqui, que está escrito que é para a gente ser imitadores de Jesus Cristo. Será que eu e você estamos imitando Jesus Cristo de verdade? Será que eu e você temos esse amor que Jesus Cristo teve para chamar aquele Judas Iscariote que o traiu de amigo? Será que eu e você teremos essa coragem? Será que eu e você teremos esse coração de chamar de amigo ainda? Né? Fica com essa palavra aí no seu coração. Se inscreva no canal, meu nome é Angélica Flor, se inscreva no canal, deixa um joinha, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, que Deus te dê uma semana maravilhosa, que Deus te dê muita força, muita fé e muita saúde, amém? Que as bênçãos do Senhor recaiam sobre a sua vida em nome de Jesus. Se inscreva no canal aí, deixa um joinha, tá bom? Beijo.